Salve! Salve! E aí? Oi. Tá começando mais um Fronteira Podcast. Um programa que não é jornalismo, mas vai trazer muita informação e entretenimento para ti ouvinte. E pra ti que clicou agora e caiu de gaiato nessa nossa resenha de hoje, eu sou o @addemelo55. @Pamela da Costa e a nossa convidada Fabi Urquara do Cine de Fronteira. 2 arrobas, tá bom? Já tivemos convidado aqui que tinha 3 arrobas. Teve um que ele fez que era audiovisual santanense, que era só pra guardar o arroba. Do André. Do André. Depois ele queria vender o arroba, caso alguém quisesse. Que horror. Então vamos... Só pra lembrar aos nossos ouvintes que esse episódio de hoje tá sendo gravado em vídeo. Sim, em gravado. áudio. Exatamente. Em 6 plataformas e em breve em outras também, porque aí a gente vai se organizando, né? Os guri. O Ad, pra quem está aqui no YouTube, o Ad hoje tem um corte diferente. Tá um... Bom, vão lá no vídeo, porque a coisa tá diferenciada. Ele fica rindo. É que os guris deu uma de barbeiro em casa aí. Isso aí é uma barbeiragem mesmo. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos apresentar nossa convidada. Um pouco a gente se apresenta, um pouco ela vai falando. Porque à medida que a gente vai falando, o pessoal vai conhecendo, né? Então, tu és a Fabi. Ou Fabiane, como é que tu te apresenta, assim, quando alguém pergunta? Eu, como Fabi sempre, né? E no cinema, Fabiude. Que é o D do meu sobrenome. Urquarte, Duarte. Ah, decorei. Fica mais prático, né? É um nome artístico ou já é um nome pra vida, assim? Eu acho que é uma mistura dos dois. Porque tem gente que não sabe o meu nome completo, que é Fabiane. Ah, não tem um segundo nome, não? Não. Que nem a nossa amiga Marta Arlete. Ela vai ficar louca comigo. Não, mas ela é uma pessoa muito querida. Aqui nos bastidores a gente tava comentando, né? Que são pessoas... que já introduzindo o assunto, né? Que fazem muito pela arte, eu posso dizer assim. E pelo cinema. Quer dizer, são coisas separadas ou são coisas unidas? Assim, arte, cinema... Eu acho que elas... Se complementam isso. Não tem como tu separar porque uma tá vinculada à outra, né? O cinema é uma forma de arte. É a 7ª arte, né? Quais são as outras 6? Pegou. Ela puxa, boa pergunta. Não, mas acredito que música, teatro... Arquitetura. Eu não sei se a fotografia tá no meio, mas eu sei que a arquitetura é uma das, né? E teatro também, né? Música. A fotografia que tá presente muito no cinema, né? Depois vou dar um Google nisso aí. Fronteira Podcast também é informação e entretenimento. Entretenimento a gente mistura também, né? Assim como a arte e o cinema, né? Mas vamos falar sobre cinema. Quer dizer, hoje eu descobri que tu também é psicóloga. Ai, sim. Esse é um... sim, acabei de dramático. dizer que era pra esquecer. Dramático. Levou. Vai ficar... Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Sabe aquele momento que a gente corta aquela ceninha assim e deixa preto e branco? Sim. Sim, tá tá o aí. fade do cinema tá aí, ó. Viu? Linguagens que a gente tem que aprender. Mas me conta um pouco dessa tua trajetória, assim, no cinema. Que já tem uma caminhada boa aí, né? Já. Uns bons anos, né? Sim. Quando que tu adentrou nessa carreira, assim? Em que ano que foi que tu... Ou quando ela te pescou, né, também, né? Na verdade, ela é uma mistura das duas coisas. Eu sempre gostei, né, tipo, de trabalhar com a imagem. E em 2004, quando eu fazia psicologia. Exato. No meu passado remoto. No meu passado. Ela disse que era pra esquecer, né? Claro. Mas aí eu tive que trazer, né? Eu participei de uma produção que se chamava Insanidades em Santa Maria, onde eu fiz o making off. E aí foi que me fisgou de vez. E nessa época, na verdade, eu tinha como paixão o teatro, né? Mas aí mudou a minha paixão, né? Aí foi pro cinema. E aí em 2004 foi assim, aí depois eu acabei a psicologia e aí eu fui atrás do cinema. Aí em 2008 eu fiz a Universidade Federal de Santa Catarina, né? Que aí eu levei um bom tempo pra me formar, porque eu vim assim, acontece. Né? E aí, e aí no meio disso tudo eu comecei a dar oficinas, né?
Ela fez Eu sou... como é que fala? Egressa, né? Inclusive, estávamos discutindo o ano que a gente se conhece faz... Ih, não... Alguns. Alguma coisa entre 2007 e 2009. Óbvio, por pra aí. ser mais específica possível. Uma margem de erro, claro. De 2 anos para mais ou para menos. E aí tá, e aí a gente criou naquela época o Núcleo de Audiovisual Santanense aqui, ó, né, que era de estudantes, fez parte da criação. E aí tá, e depois eu me formei, aí eu voltei pra cá, né, tipo, não, fui pra Santa Maria fazer mestrado, voltei pra cá, e aí quando eu voltei pra cá, resolvi fazer um encontro binacional de cinema no ano de 2019, né. Eu acho que eu lembro. Isso. E desse encontro sai o Cine de Fronteira, que é o grupo ao qual eu participo hoje, né? 2019? 2019. Olha, achei que o Cine era mais antigo. Não, só eu sou mais antiga. Assim, no cinema, ela não é uma pessoa antiga, né? No cinema. E aí em abril de 2019, dia 12 de abril, as pessoas que estavam numa roda de conversa sobre cinema resolveram fazer um grupo, né, para discutir o cinema na fronteira. E daí começou a movimentação, né, para fazer esse grupo, para produzir, para discutir, para fazer mostras, fazer oficinas. Tudo isso a gente já fez ao longo desses 2 anos, né? E aí agora é isso, a gente tá produzindo, em meio à pandemia a gente produziu, né? E agora estamos com um novo projeto também, né? E aí vocês... Conte mais sobre esse novo projeto, então, já que Já vamos introduzir, depois a gente retorna pra história do Cine com mais detalhes, pessoal. Então, aí agora a gente tá com um projeto que vai vincular literatura a cinema, que se chama Poecine, né? Ele teve uma primeira etapa... Ele, na verdade, ganhou um prêmio da Incubadora Cultural, né? Que é um prêmio que tem um financiamento do Procultura, né? Do SEDAC. Eles auxiliam, incubadora, aquela que é literalmente uma incubadora. Tu pega um projeto e tu dá os meios para que ele aconteça. Para que ele aconteça, exato. E com a Marta, que foi a responsável, né? Por isso a gente teve oficinas online e tudo, né? Onde ela vai explicando, né? Como tu desenvolver um projeto até para venda desse projeto, sabe? E aí o que a gente fez? A gente entrou em contato com 2 casas de poetas aqui no Brasil, a Capozan, em Rivera a Era, porque isso é uma coisa legal de falar, porque o Cine, ele é binacional, né? Então, a gente sempre tenta vincular isso, né? Do Uruguai e Brasil, né? Até por isso a nomenclatura é Cine de Fronteira. E que seria uma palavra do espanhol, que não é fronteira, né? É fronteira, Até caberia um paduntes aqui, mas deixa quieto. Não vou dar trabalho pra nossa editora. Aquele barulhinho. Pra nossa editora-chefe. Vai ficar em preto e branco. Vai lá. Editora-chefe, foi bonito. E aí, até me perdi no que eu tava falando agora. Cine de Fronteira. Cine da Fronteira. Poecine, isso. E aí, a primeira etapa do Poecine teve uma oficina, né, onde 11 pessoas participaram para conhecer sobre como funcionam os bastidores do cinema, que a Pamela já participou também, ao vivo cores de um filme. É uma coisa extraordinária. Do que tu não participou? De 19 pra cá, é claro. De 19 pra cá, eu não fiz muita coisa. Pandemia, assim, pior é que a gente vai se reinventando, né? Acho que durante a vida, eu tenho muito essa vertente também, tipo, da dança. Acho que uma das primeiras coisas que veio, assim, pra mim, sempre fui muito também de literatura, de ler, às vezes aquele desenho, né? A gente começa com aquele bonequinho, assim, que é uma forma redonda da cabeça, faz palitinho, né? Aí vai aprimorando, né? Claro. Hoje em dia a pessoa desenha só olhando, né? Mas é um lazer, né? Mas a gente vai se diversificando, assim como tu ouve música todo dia também, uma forma de arte, né? Isso. E aí, enfim, aí voltando ao Poecine. Aí a gente deu essa oficina. E essas pessoas que participaram da oficina, elas vão participar de 4 microcurtas que a gente vai começar a gravar agora esse final de semana, né? O primeiro, né? E aí é isso. A gente tenta sempre no Cine manter essa questão do cinema, né? Tipo, de como funcionam os bastidores do cinema, de como que trazendo todas as funções, as equipes que fazem parte, sabe? Então é tudo muito bem planejado, né? Tu acompanhou isso no Peregrinos.
E só que a gente tem uma característica que é de fazer tudo assim, meio rápido, né? Tipo, não são... Ah, não, é que nem o frutas. cinema... não é que nem o cinema, tipo, que leva meses, anos. Não, a gente é assim, semanas, né? Às vezes em dias. 3 finais de semana. É a data no máximo. limite, é o deadline ali do negócio. É meio assim. Então, agora a gente tá na produção do primeiro a gente tá do primeiro e do segundo, né? E o terceiro e quarto, que é tudo pra gravar até o final de outubro, né? Pensem, né? E... Jesus. Só Jesus. Sim, tem um mês e... Um mês, Isso, ponto. Um mês, porque já tem que entregar em outubro. Só que como eu conheço a Fabiana, aqui ela tá tranquila, né? Mas ela é uma pessoa... É um ponto positivo da profissionalidade dela, né? Profissionalidade. Outra tela preta e branca. Que ela é, assim, muito comprometida com o trabalho dela, né? E as coisas têm que ser entregues no prazo e tem que ter uma seriedade pras coisas também, né? Eu acho que é isso que faz com que funcione, né? Porque se tu vai só brincando, chega uma hora que tu não consegue, né? E o legal é que no grupo, hoje em dia nós somos 4, né? E os 4 são bastante comprometidos, sabe? E isso é muito legal, assim, de tu ver. E depois a gente tem colaboradores, né? E pessoas que nos ajudam, tipo, como agora o pessoal da oficina, ele vai estar todo nesse projeto, né? E a gente tem colaboradores, como a Pamela já foi, o André, que esteve aqui também, ele sempre colabora com a gente na parte da trilha sonora e edição também, do som. Então, a gente sempre tem essas parcerias, assim, que são bem legais, assim, do pessoal que tá querendo, né, tipo, entender e saber como é que é o cinema, né, porque é isso que eu tava falando, a gente não simplesmente pega uma câmera e sai filmando, a gente tenta entrar em todo o processo, desde a pré-produção até a finalização, que vai até a divulgação e tal, do filme. Porque quem vê um filme, um produto... Espera, senão eu perco a meada do fio. Quem vê um filme, quem vê um produto pronto... é ali 2 horas o filme. Cara, Não pra sabe tu a trabalheira gravar, que pra tu ter 3 minutos, tu grava 2 horas. Ou mais. Como ou esse mais, próprio ou podcast, mais. a gente Como grava... esse aqui. Sempre sai uns Mas minutinhos. pra não perder vai lá. da meada, A meada do fio. e pra ti que clicou agora e caiu de gaiato nessa nossa resenha de hoje, Muito bem. a gente vai tá lá. atrás de patrocinadores. Se tu quer... Tem o teu próprio negócio aí, Foi, por essa eu não esperava. Vamos lá, segue o baile. a meada do fio. Não, já, era isso. Não, e é verdade, porque, por exemplo, assim, o Peregrinos, por exemplo, que tu participou, né? Quantos dias foi de gravação pra 20 minutos de filme? E foram, tipo, pelo menos as entrevistas foram 2 dias inteiros, né? 8 horas. E depois foram, eu acho, 3 ou 4 dias, né? Na rua, né? Do Peregrino. Porque assim, por exemplo, o pessoal pegar um parâmetro, né? Por exemplo, novelas, aquelas novelas da Globo que a gente vê. Tu tem um cenário controlado, específico. Recursos, não vamos nem falar de recursos. Não vamos nem falar. Eu vou abrir um preto e branco aqui, porque Vai lá. a gente sempre fala com nomenclaturas, né? E ela foi lá e direto e falou Globo. Se quiser patrocinar, chega mais pertinho assim. Eu não sei o que acontece nessa sala que a gente se solta, né? Mas tudo bem. E aí tava falando da questão de ambiente, né? E no Peregrinos teve uma particularidade que, cara, tu gravar... Eu achei fantástico. Tu gravar na rua... E tinha uma hora que tinha um trânsito. E ali onde a gente gravou, que era... porque assim, aqui em Livramento, a linha divisória não existe. Não é uma linha. Tem uma rua ali que tem... É dupla, né? E não... Que não é uma divisória. Tu vai pra cá, tu vai pra lá. Ela é um canteiro. É ilustrativa. Só que o trânsito ali tem uma parte da nossa fronteira, que é onde a gente gravou, né? Que tu conta muito com o inesperado. Então acho que vai muito disso, da organização. Eu não vou falar, foi no Camelódromo ali de Ribeira, não vou. Que vai muito da organização e mas é verdade. Foi verdade. De tu ter essa seriedade e de pra comandar te ver como eu acompanhava o Peregrinos, né? Tá acompanhando tudo. Tá acompanhando. Mas ele que não acompanha, que agora somos colegas e somos amigos também. Eu acho, né? Aquela coca lá tá me esperando, aquela coca bem gelada, né? Não, café? Café também. A gente desviou o assunto de tudo, mas tudo bem. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa questão, toda essa dinâmica, né? Porque antes a gente falou de making off, que são os bastidores do filme, né? E tem muita coisa envolvida, assim. Se tu pudesse mais ou menos explicar os pontos, assim, como acontece desde a ideia
de que é feito o filme, até as etapas, assim. Eu vou falar em termos de cine, né? No cine, a gente trabalha muito de forma colaborativa, né? Os 4, né? Então, a ideia, tipo, ela geralmente surge no próprio grupo, né? E cada um vai aportando, né? Aí alguém geralmente escreve o roteiro. Geralmente quem escreve os nossos roteiros é o Henrique, né? Porque ele tem uma boa escrita, né? Ele sabe escrever bem. E depois, a partir do roteiro escrito, a gente começa a trabalhar, né? Primeiro, a gente vê as equipes, né? Quem é que vai... quantas pessoas a gente precisa para essa equipe, por exemplo. No caso do Peregrinos, que a gente sabia que ia ser algo grande, a gente previa, tipo, mais de 10 pessoas, né? Porque é exatamente isso que eu tava falando. Querendo ou não, a gente tem que ter um controle. Como tinha cenas externas, né, na rua, mesmo que a gente não tenha um controle, porque às vezes tu não sabe se uma pessoa vai passar ou não. Sim, certamente. Como ela tava falando em questão das equipes, tem a equipe da, sei lá, maquiagem, da câmera, do som. Sim. E poderá que nesse meio tempo até um próprio artista, por assim dizer, pode passar mal, sei lá, pode acontecer inúmeras coisas, né? Exato. Dentro de uma produção, cada um tem uma função, né? É isso que eu tava falando, a gente se divide em equipes. Geralmente são 5 na hora de gravar, né? A equipe de fotografia, a equipe de som, né? A fotografia é pela captura, né? Pela câmera, né? E pela luz também. A equipe de som é o som. Equipe de direção de arte é responsável por toda a parte do cenário. No Peregrinos a gente não teve muito a equipe de direção de arte, a gente teve uma pessoa responsável pelo figurino, né, do Andrés, né, que era. E depois a gente tem a produção, que na verdade que é a que mais trabalha, porque aí é ela que vai cuidar, por exemplo, se o ator passou mal, né, se tem gente chegando, gente saindo, é tudo com a produção, né? Que nem aqueles blockbusters que chama, né? A produção é que mais sofre. Falei bonito, né? Não sei do que. Produção. Não vou falar alto porque senão eu vou dar trabalho pra mim mesma. Produção, tal coisa. Produção, tá faltando tal coisa. O que eu achava mais interessante, porque o cinema é muito interessante justamente por esses detalhes. Tu tem uma trabalheira toda e no final um produto assim. E era parte do continuista, que eu acredito. Sim. Tu parou a cena no momento. Produção, e depois... tá faltando café aqui, ó. Tá mesmo. E aí... tá faltando café. E aí, por exemplo, a gente começou a gravar aqui, não tem caneca de café na mesa. Sim. Aí quando voltar, tem uma caneca de café. Não, isso. Tem que tirar. E isso é uma coisa, é uma caneca de café dentro de um cenário que tem pouca coisa. Sim. Agora tu imagina quando tem muito detalhe. Então um estúdios detalhe... Globo de produção, por exemplo. E mesmo assim tem erro de continuidade, né? Um monte, né? Tanto que vira... Não só nos armadores, quanto nos profissionais também. Em animação também, né? É muito comum tu ver referências de outros filmes nas animações também, né? E depois tem a equipe de direção, né? Que aí é onde entra o continuista, né? Porque ele está sempre ali ao lado da câmera e do diretor para ver exatamente isso, né? E um bom continuista é o que vai fazer com que a montagem seja melhor, né? Porque tu que monta, por exemplo, os vídeos aqui, né? Às vezes, se tu não tem uma continuidade na hora da montagem, olha, tu sofre, tu pena, né? Eu sou montadora, né, também. O que eu mais sei é montar dentro do cinema. Coloca ali um efeito. Se alguém dá uma viajada, tu coloca aquele control naquele aplicativo que a gente usa, né? Naquele programa. Tu coloca um Ctrl D assim. Eu não vou falar que é o PR, mas tá. Entre uma imagem e outra. Aí quando dá um pulo no áudio, quando é na plataforma de áudio, né? Tu bota ali um Ctrl Shift D. Cara, se tu não usar um mouse e não usar um... Vai agora lá. Que tu tá concluindo a tua fala, nós vamos dar um intervalinho. Bueno. Agora, nos próximos 3, 4 segundos aí, vamos deixar uma logo aí com o arroba do Cine de Fronteira. Com os filmes que já produziram, enfim, trabalho pro editor. Voltaremos. Não, voltamos. Agora virou o bordão desse programa. Porque existe aquele senhor, aquele lá que fazia umas comidas boas. Ele que dizia... Faz. No Sistema Nacional Brasileiro, lá no... Aquele. Ele faz ainda...
Cara, a gente é muito engraçado. Ele saiu da Globo e foi pro SBT, sim. Ah, pode dar pra falar o nome assim, porque são quase nomes de domínio público, né? Então, vamos lá. Tu comentasse que são 4 pessoas mais ou menos, não dá pra dizer administração, mas dá pra dizer na componentes ali da criação do Cine, né? Na criação foram cerca de 9, 10, se eu não me engano. E desses ficaram 4, que estão até hoje, né? Na verdade, um deles, que é o Kleber, foi depois, né? Tipo, que ele entrou, mas os outros 3 estão desde a criação, que é a Adriana, o Henrique e eu. E são, como a gente falou, que no cinema existem várias funções, cada um traz a sua contribuição, né? São pessoas que, por exemplo, o André, ele trabalha o André não, o Kleber. O André tá pensando em mim. O Kleber tá nada. O Kleber, ele trabalha com uma coisa que não tem nada a ver com cinema, né? Que é na questão do comércio e tal. E mesmo assim, o cinema segue sendo presente, né? Na vida dele, na vida do pessoal. E tu tem hoje o cinema como é uma profissão, certo? Na verdade, pra mim né? Mesmo que eu não receba por ela, porque é verdade, né? Tipo, foi como eu me formei e, na verdade, eu aspiro um dia poder receber, né? Por tudo que eu aprendi né? E por tudo que eu faço, né? E, enfim, mas a minha profissão hoje não é ser psicóloga. Não é aquela da vida passada, aquela... Não, eu sou professora de artes numa escola rural, né? Claro, é uma forma de tu manter viva a arte. E vocês, acredito que do Cine, tem um trabalho muito comunitário, seria também, né? De buscar incluir o pessoal das comunidades também. Sim, na verdade, a gente, antes da pandemia, a gente ia muito a gente estava indo em escolas fazer pandemia. Tá tão presente. Começou. Tá tão Ela entrou no clima do preto e branco. Do preto e branco. Preto e branco sempre presente. A gente começou fazendo oficinas, né? Que nem as que eu dava antes pra vocês, né? Vocês lembram? Tu lembra, né? De audiovisual. De audiovisual, isso. E agora começa a rir, não para. E depois... Eu não vou olhar pra ti, então, que ela não ri. Vou olhar pra depois... Mas assim, a gente tem uma questão também... a gente, por exemplo, cobriu algumas marchas que teve aqui, né? A Marcha da Diversidade, né? Falando nisso, a gente está no mês da diversidade, né? Então... Mês de setembro. Mês de setembro. Ainda é legal setembro. Pontuar isso. E também a Marcha das Mulheres, também Internacional das Mulheres, a gente tem alguns audiovisuais, né? Desses dois... essas 2 marchas também, né? Então, mas a gente tem sim a aspiração de ser, tipo, conseguir entrar na comunidade, que o Cine é muito novo, né? A gente tem projetos, né? A gente escreveu alguns projetos em editais que tem esse viés comunitário, né? E o Cine é muito novo, a gente começou em 2019 para se organizar, em 2020 já veio a pandemia, né? Então... A gente ainda não... Eu acredito que a gente ainda não conseguiu fazer tudo que a gente aspira a fazer, né? Mas tem muita coisa. E eu acho que isso vem muito dos próprios membros também, porque, tipo... eu fui muito vinculada à ONG, né? Que a gente falou da Marta, né? Então eu tenho essa escola dentro de mim, né? De agir na comunidade. Era a ONG Engenho de Arte, né? Engenho de Arte, Então, de agir na comunidade, tanto que o grupo de teatro que a gente participa, que a Pamela também já fez um trabalho junto conosco, ele é totalmente comunitário, né? Então, tem isso. O Henrique também tem essa questão social também, né? O Kleber também já fez teatro, né? Em escolas e tal. Então, a gente tem já foi protagonista também do filme. Já também, foi protagonista de 2 filmes, né? Então, a gente já tem isso muito presente também. Eu acho que isso acaba dando uma certa cara também, né? Tipo, de como agir e como fazer, A né? pergunta que os ouvintes vão nos fazer depois. Ou não. Vai lá. Aonde que a gente consegue acompanhar esses filmes? Então, Como eles são disponibilizados? Como é que a gente tem acesso a eles? Na página do Cine de Fronteira, do Facebook, @Cine de Fronteira, né? A gente tem alguns, né? A gente tem uma página também do YouTube que tu tem alguns, outros não, porque como a gente faz todo esse processo do cinema, alguns estão em festivais, e tem festivais que pedem exclusividade, né? Que tu não pode deixar online. Então, hoje em dia, a gente tá com 2 em festivais, que é o Peregrinos e o Sintimon, né? O Sintimon foi gravado em 2020, finalizado
em dezembro, janeiro de 2021. E o Peregrinos foi finalizado em abril. Né, Peregrinos não tá disponível ainda. Eles não estão disponíveis assim pra tu assistir. Mas, por exemplo, o Peregrinos, agora semana passada, por exemplo, a gente teve ele aberto, porque tu pode fazer isso, abrir, né, e fazer mostras online, mas depois tu tem que fechar. E ele tá dentro do Fronteiriços, que é o projeto, né, porque o Peregrinos, ele fez parte de um grande projeto que incluía 5 fronteiras, né? E uma delas foi Santana do Livramento e Rivera com o Peregrinos. Então esse projeto, que é o filme, o longa, o Fronteiriços, ele tá rodando e tá tendo mostras online. Hoje, por exemplo, tinha uma mostra e tinha uma roda de conversa com 3 diretores, né? Desse filme. Dos episódios que estão dentro do filme, né? Mas assim, a gente não deixa eles online por causa disso, porque eles estão em festivais, né? Isso é outra coisa que a gente faz, porque como eu tava dizendo, a gente procura seguir tudo e a gente distribui também o filme. Então a gente distribui nos festivais após eles terem sido concluídos. Então por isso que eles ainda não estão online. Mas tá online o Flores para Dolores, que foi o nosso primeiro. E tá depois alguns filmes que a gente tem, por exemplo, experimentais, como em La Sombra de los Marcos, que já teve por festivais também. Mas esses 2, a gente pretende fazer também sessões, né, assim que começar a melhorar, né, presenciais. Porque a gente gosta do presencial, sabe? A gente gosta de escutar as pessoas falando sobre os filmes. Cinema é assim, né? E quais vocês buscam, assim, temáticas para os filmes? Ou não tem, por exemplo, vou surgir uma ideia no grupo, por exemplo, das 4 ou mais pessoas, e vamos fazer sobre essa ideia, como é que surgem, assim, as temáticas dos filmes? Então, a gente, na verdade, às vezes surge é que cada um foi diferente o processo, né? Por exemplo, Flores para Dolores, o pessoal queria produzir, né? E aí era aquilo, era o primeiro, sabe? Vamos fazer e tal. E aí, a partir de um conto foi que... a gente começou a pensar, e aí eu trouxe um conto que eu tinha escrito quando eu fazia cinema. E aí o Henrique adaptou esse conto, né? Mas tem coisas muito daqui, tipo, por exemplo, a gente tem os locais, né? Tipo, aparece ali o Parque Internacional, alguns locais, o André é um dos atores do filme, o André Simões, e aí ele transita por alguns locais daqui também. E tem a questão de, por exemplo, o espanhol e o português estarem lado a lado numa mesma conversa, como aqui. Aqui a gente não tem o uruguaio, mas se tivesse, a gente ia estar conversando em português e ele em espanhol conosco. Ou um portunhol, uma coisa um meio... portunhol, né? E, no caso, esse foi assim. Depois, o Sintimon, a gente queria também produzir, né? E aí, a partir do Kleber, ele meio que falou, vamos fazer alguma coisa entre nós 5. Na época, a gente era 5, tinha a Lu também, que hoje não tá mais no grupo, né? E aí o Henrique também escreveu um roteiro que tem uma questão, tipo, falando um pouco da pandemia, dessa questão do isolamento, né? E aí a gente foi o filme que a gente fez com menos equipe, com 5. O Flores foi com 21 e o Peregrinos com 16. E o Peregrinos veio a partir da temática da fronteira do Fronteiriços, né? Eles lançaram, tu acompanhou isso, né? Porque a Pamela era assistente de comunicação, né? Era? Isso. Não vou errar. A Pamela era meio que um Severino. Até hoje. Severino das redes, né? E aí a gente tinha que seguir essa temática da fronteira. E aí o Henrique deu a ideia de alguém que caminhasse. E aí eu pensei depois na questão de ser algo meio místico, essa coisa assim, né? Que é esse pássaro, né? Essa coisa lá. Poemas, a parte literária, tudo junto. Também assim. a reflexão, né? Eu queria um personagem que ele observasse e refletisse, né? E aí o Henrique acabou escrevendo esses textos e o Kleber foi o que deu o nome, né? O nome Peregrinos vem de uma ideia do Kleber. Muito bem. Essa eu não sabia, essa é. Então, tipo, é bem coletivo, assim, sabe? A forma de pensar. E depois cada um vai trabalhando nisso, né? Naquelas funções que foram divididas. Um escreveu o roteiro, o outro dirigiu, né? Aí o Kleber acabou indo pra produção executiva e também pro som. Eu sei que na parte da produção num filme tudo é difícil, mas qual é a parte mais... prazerosa? Mais difícil, assim, tipo, a mais complicada é escolher o cenário, é escolher a roupa, a vestimenta do personagem. Ou ainda mais, é escolher tudo isso dependendo da verba. Ou da não verba. Mas qual que é o maior desafio, assim,
roteirizar um filme? De roteirizar? Então, pra mim, eu vou falar pessoal, né? Eu acho que quando tu pega o roteiro, né? O roteirista, ele tem uma ideia, né? E ele coloca ali. E o diretor, ele tem que fazer que aquela ideia funcione ou não. Então, muitas vezes, o roteiro, ele não é tal qual, né? Por exemplo, vamos supor que eu boto no roteiro que eu quero, sei lá, uma personagem que sei lá, tem o cabelo vermelho, tem o cabelo de paraquedas no meio do... Tem o cabelo... ou isso, chegue de paraquedas... Tipo, eu sempre dou o exemplo de um colega meu da universidade que ele queria fechar um túnel lá em Florianópolis, e isso era quase impossível pra fazer uma cena de atropelamento e coisa, né? Tipo assim... E isso era quase impossível. Então, tipo, mesmo que isso esteja no roteiro, tu vai ter que substituir de alguma forma. Recriar, sabe? né? Ou mudar. Porque tu imagina, tu fechar um túnel que passa não sei quantos carros por segundo, né? Numa capital... Numa capital é quase impossível, né? E além disso, tu ia precisar de bombeiro, porque era uma cena assim, tipo... Sei lá, Velozes e Furiosos, assim. Então, tipo, não tem como, sabe? Então tu acaba adaptando o teu roteiro, né? Agora, por exemplo, o primeiro que a gente vai gravar do Poecine, ele tá tendo muitas adaptações também. Por causa disso, por exemplo, o roteirista pensa numa sala. E aí a gente não consegue aquela sala tal qual, por exemplo, não consegue uma sala que tem uma janela assim como tá aqui, sabe? A sala que a gente conseguiu não tem janela. E aí... Sabe? Como é que tu adapta a cena em que a personagem olhava pela janela? Vamos ter que adaptar, ela vai ter que olhar pra outra coisa, bota um espelho. Então tu acaba mudando, mas não perdendo o sentido do que o roteirista tava querendo trazer, né? Naquilo. E aqui na fronteira, assim, puxando a brasa pra nossa aldeia, como é que acontece essa questão do cinema, de incentivo à cultura mesmo? Porque o cinema, como tu mesmo disse, né, ele movimenta. Tu movimenta muitas pessoas e muitas questões. Ou tu vai pro meio da rua pra gravar. Como é que acontece isso, assim, aqui, hoje, digamos? Então, incentivo, muito pouco. A gente tem alguns empresários que nos apoiam com algumas coisas, mas, tipo, é troca de produto, né? O que, às vezes, é muito bom. Porque, por exemplo, assim, o catering, né? Que é a parte da comida, né? Às vezes, tipo, tu fica 8 horas gravando e tu precisa dar pra tua equipe uma comida. Então, a gente tem empresários que nos fornecem alimentos. Sim, tem tudo isso ainda. Tem a parte da gravação, a parte do filme, e tem o making off, como a Pamela mesmo disse no início, que a gente não vê, que é a parte da alimentação, que é a parte do descanso, a parte da hidratação. Tudo isso, claro. No Peregrinos, por exemplo, que a gente gravou na rua, era água o tempo inteiro, tinha que estar com protetor. Sim, porque... E tem a questão também, tipo, por ser um filme em céu aberto, tem que cuidar o tempo, tem que ver se vai estar bom no dia para gravar... Se não vai ter nenhum participante. Não, e se tu grava metade da cena e aí começa, por exemplo, a chover, tu tem que ver se no outro dia ou dali 2 dias, quando tu for gravar de novo, se vai estar a mesma condição mais meteorológica, né? A questão da luz, a questão do... Tudo isso, a gente teve isso no Peregrinos, não sei se tu tava, que a gente tava no Cerro do Caqueiro e tava um solzão, assim, né? E aí quando viu, começou a vir as nuvens, assim, sabe? Eu acho que eu tava. E aí a gente, vamos cancelar, a gente tinha toda a tarde planejada já, só que não tinha como, sabe? Tipo, porque a previsão era chuva, então vamos cancelar, e aí a gente acabou gravando outro dia, né? Mas tem tudo isso também, né? Que esses bastidores... que às vezes a gente não vê, né? Pra poder fazer com que o filme funcione. E né? Quando a pessoa vê aquele filmezinho bonito e tal... Tem gente que critica, né? Mas tu não, as pessoas em geral não sabem o trabalho que dá. Tu colocar aquilo... Desde tu ter uma ideia do nome do filme, que às vezes é o mais difícil de se achar, né? O nome do filme, porque às vezes a temática é super abrangente. Até as produções finais, a entrega do filme, levar pra festival. Mas é um mundo apaixonante, né? Isso eu acho que quem participa de uma produção, depois eu acho que é muito difícil não querer voltar, sabe? Tu tem estresse? Não é? Tipo, não é um casamento de mil maravilhas. É um estresse prazeroso. Mas é uma coisa prazerosa, e principalmente depois que tu vê pronto, sabe? Eu acho que assim, toda a equipe, a gente tem a gente não conseguiu fazer com Peregrinos, mas a gente tem
Ai, não me vem a palavra, mas tipo que no cine a gente sempre, a primeira estreia do filme a gente faz pra equipe, né? A pré-estreia. A pré-estreia, isso. Antes de lançar, assim, sabe? Porque a gente acha muito importante que a equipe, ela veja tudo aquilo que ela fez. Porque cada um é importante, né? Eu sempre digo, eu falo, por exemplo, se não fosse ter alguém pra costurar a sandália do Andrés no Peregrinos, o Andrés não caminhava pela linha. Com certeza. Sabe? Porque a sandália dele, claro que vocês não vão ver isso no filme, porque isso é bastidores, ela tava meio rasgada, assim. E ele não conseguia caminhar sem ela, sabe? Então... Quase costurou a sandália junto do pé. Por aí. Então, tipo, até isso, alguém que costure é importante no cinema, sabe? Alguém pra pegar o cabo, alguém pra trazer água, sabe? Porque eu digo assim, quando tá no set de filmagem, é movimento, né? Eu digo movimento. Tu não consegue parar, sabe? E se tu para, olha que a gente trabalha sem dinheiro, né? Aí vocês pensem nas grandes produções, porque se tu para, tu perde milhões numa grande produção, sabe? E é isso que tu tava falando, por exemplo, dos dias. Um dia que tu perde de filmagem, a gente aqui ainda não recebe por isso, né? Mas, tipo, é muito dinheiro envolvido. E eu acho que isso que falta, eu tava falando da questão dos incentivos, eu acho que às vezes falta, talvez, os empresários e o pessoal, né? Você dá conta que cinema também é investimento, assim como qualquer forma de arte, né? Mas, por exemplo, eu vou falar do cinema em si, né? Quando tu bota um logo num filme, a gente, por exemplo, que envia para festivais, a gente teve, por exemplo, flores em festivais do México, em festivais do Uruguai, em festivais do Brasil. Tipo, um logo de um empresário tá passando por todos esses festivais. É uma baita de uma propaganda, sabe? É por isso que se fala em indústria cinematográfica. Exato. Também. Então acho que tudo. Elas falando todas essas palavras difíceis aí, eu aqui boiando. Porque, Tá, né? não, tá bom. A gente tá falando dos incentivos. Então, tipo, é importante o pessoal, fazendo propaganda agora, né? Da Fronteira, começar a se dar conta, sabe? Que, tipo, que o patrocínio é importante, sabe? E o patrocínio também é trabalho. Atenção pra essa a gente parte aí, trabalha, ó. né, também. Bem pertinho aqui, ó. Que nem aquele personagem, aquele que dizia foca em mim. Não vai, ninguém vai jogar foco em mim. Aquele ali, ó, viu? É arte, viu? Até trabalho. porque, assim, as coisas dão trabalho também. As pessoas que trabalham, às vezes, elas vão pra lá. Tipo, a gente teve uma sorte, vou dizer, né? A gente foi convidado por um edital pra fazer o Peregrinos, que faz parte do Fronteiriços, e a gente conseguiu pagar as pessoas que participavam conosco. Mas isso não é a nossa realidade. A nossa realidade é todo mundo. A nossa realidade é assim, as pessoas irem por boa vontade, sabe? Por querer aprender. Mas o legal seria se todo mundo conseguisse ser pago. E aí, Ed, quanto tempo temos? Vamos pro intervalinho. Vamos pro intervalinho e depois o encerramento. Porque o pessoal gosta de conversar. Vapt-vupt. Tá. Agora aquele famoso black. Eu tenho que ter uma croquete. Um croquete. Um croquete. Um croquete. Isso é bem baratinho aí no Mercado Livre. E, né, nesse clima que voltamos. Tá, mas é a claquete ou o croquete? O croquete quer nos mandar aí, tá na hora da janta. Eu acho que na data desta gravação, neste momento, estamos com fome. Então, mas agora voltamos, vamos renovar o assunto, né? Acho que um último assunto antes da gente encerrar, né? Porque o papo rende, né? Quando o papo é bom, ele rende e renderia muito mais, né? Sim. Vamos falar um pouco sobre essa diferença entre cinema e audiovisual, que tu comentasse antes, né? Sim. Que o cinema, ele é audiovisual, é o áudio, o vídeo, mas nem todo audiovisual é cinema também. Exato. Badum. Eu penso assim também, né? Eu acho assim que o cinema, na verdade, ele tem uma linguagem, né? Ele tem uma forma de se fazer, né? E que é isso que eu digo, né? Tem todo esse sistema, essa organização por trás, né? Que na minha opinião, né? E a partir do que eu estudei, que faz com que isso seja considerado cinema. Audiovisual a gente tem vários. Um filme, eu sempre digo assim, um vídeo de aniversário é um audiovisual, né?
tu filmar com teu celular é um audiovisual, né? Hoje os TikToks da vida são audiovisuais. E hoje em dia, pra fazer uma coisa audiovisual, é só estar com o celular na mão, né? Certamente, certamente. Então, quando eu diferenciei, que foi que eu falei que a gente tem os audiovisuais, é que, por exemplo, eu, né, diferencio e eu falo, né? Não sei se os meus colegas de grupo falam assim também, mas eu vou falar por mim. Puxando né? a brasa pro assado, claro, óbvio. Quando eu falei audiovisuais, que era, por exemplo, o da Marcha e os da Marchas, né, das duas Marchas, porque eu me refiro que ele não teve todo essa preparação que teve os outros filmes. Foi bastante factual, que é o do dia a dia, o do momento. Exato, a gente foi ali e filmou. Claro que ele tem uma produção, uma pós-produção depois que foi pensada em cima de uma linguagem cinematográfica, né? Mas eu ainda considero eles mais audiovisuais. Até porque eles, por exemplo, a gente não tem equipes definidas ali, tanto que a gente não bota, por exemplo, diretor, a gente bota realizador ou criador, né? Por causa disso, né? No caso dos filmes, a gente tem bem definido a função de cada um. Quem dirige, dirige. Quem faz a fotografia, faz a fotografia. Né? Quem faz assessoria de comunicação, faz assessoria de comunicação. Porque quando eles estavam entrevistando as pessoas no set, às vezes eu não podia entrar ali porque não era minha função. E tá tudo bem. Tem uma pessoa ali pra fazer aquela função e eu não preciso estar lá me metendo, né? Só pra lembrar os nossos ouvintes que quem tá ouvindo no Spotify, esse episódio também tá no YouTube. Só dá uma acessada lá e... Acessa, porque vai ter cada coisa pra tu ver. Meu anjo, vai melhorar teu dia, assim, 100%. Aqui a gente é descontraído, né? E é nesse clima, eu acho que a gente já dá os encerramentos, né? Essa fala é minha. É tua. Tá, é dele. Tá, enfim. É dele. Quero é agradecer. dele, mas eu já uso. Tá, vai lá. Quero agradecer a tua participação, a tua disponibilidade de tempo aí. Deixar o microfone aberto para um próximo convite. Quando sair mais filmes, fica à vontade aí de usar o nosso espaço para poder divulgar. Ah, sim, é verdade. Podemos fazer. Não esquecendo dos nossos ouvintes de nos seguir nas redes sociais. @addemelo55. @Pamela da Costa e o nosso Fronteira Podcast. E os dois arrobas do convidado. Da convidada. Fábio Urquhar e @Cine de Fronteira. Pra quem não entendeu, vai estar escrito pra aqui quem não entendeu. Não, porque é engraçado, porque às vezes o nome dela é difícil de dizer assim. Aí vai estar aqui embaixo no arroba o linkzinho. Por isso que é Fábio UD. É ali o UD, pronto. Tá bom. Eu queria agradecer, né, por ter estado aqui com vocês. E agradecer também aos ouvintes, né, que estão escutando e tal. Muito obrigada. Os ouvintes que escutam. Eu não podia deixar essa passar. Depois ela preto e branco. Depois ela reclama que tem serviço pra fazer, né? Não, mas eu não vou cortar nada disso. Por isso mesmo. E é isso aí. Vai ter que botar em preto e branco. Então tá, pra vocês que estão em vídeo, um tchauzinho bonitinho. Pra tu que tá aí nas plataformas de áudio. Porque hoje digitais. não é só no Spotify, né? Não, estamos em muitos lugares, inclusive em Google Podcast, né? Que qualquer pessoa pode ver no Spotify também. Tu não precisa pagar ali pra tu ter o acesso. E é isso aí, siga o nosso Fronteira Podcast e até o próximo episódio. Tchau.